Olá, amigos do canal Lugar de Descanso. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pensamento sobre algo que acontece na vida de todos nós. Algo que nos torna muito semelhante, que são as dificuldades, os ventos que acontecem em nossas vidas. E eu me lembrei do texto de Mateus, no capítulo 14, que diz assim, que Jesus havia se separado dos discípulos e ele foi ao encontro dos discípulos que estavam já no mar. E Jesus foi caminhando sobre as águas. No verso 25 diz assim, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu paro aqui para falar com você sobre Pedro. Pedro simboliza muito eu e você, que muitas vezes queremos e desejamos ter experiências com Deus, e quando vemos Ele em uma situação difícil da nossa vida, nós falamos e pensamos e animamos pessoas dizendo, não, Deus está agindo, o Senhor está fazendo por mim. Né? Eu vejo Pedro aqui não tentando a Deus ou questionando a Deus, eu vejo Pedro tendo uma atitude de fé. Senhor, se és tu, deixa eu ir andar contigo por sobre as águas. Pedro tendo uma atitude de fé, pedindo para Jesus, aquele que ele sabia que era poderoso, que fazia sinais e maravilhas, levar ele para andar com ele, no nível dele. Daí continua aqui o texto assim. Respondeu-lhe Jesus e disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu e você, em meio às dificuldades, às vezes nós temos atitudes de fé. Nós começamos do jeito que Jesus quer que a gente vá, andando por sobre as águas, em um nível de fé que é fora do comum, porque nós estamos olhando para Ele, em direção ao Mestre. Pedro foi seguindo em direção ao Mestre, e ele foi o único dos discípulos que andou por sobre as águas. Uma atitude de fé, focado em Jesus por algum tempo. Mas Pedrão, no decorrer do caminho, percebeu que, reparando porém na força do vento, na força das dificuldades, nas circunstâncias que o rodeavam, eu não sei qual é o teu problema, qual a circunstância que te rodeia, se é um problema conjugal, se é um problema com o filho, se é um problema com alguém dependente químico, se é uma doença, qual é? O Senhor convida você assim como convidou a Pedro. Venha andar sobre as águas, venha ter uma atitude sobrenatural, venha ter uma atitude que não é normal. É só para um homem de fé, para uma mulher de fé. E Pedro foi, só que ele tirou os olhos de Jesus. Nesse momento ele teve medo e começou a submergir, começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E hoje eu falo para você e para mim. Homem, mulher de pequena fé, por que duvidastes? O Senhor, aquele que falou que salvaria o teu filho, Ele é fiel para cumprir. O Senhor que prometeu cura, é fiel para curar e poderoso para isso. O Senhor que restaura casamentos, Ele é fiel para cumprir, Ele vela pela sua palavra. Homem, mulher de pequena fé, por que duvidastes? Jesus, assim como pegou Pedro pela mão, Ele tem interesse de pegar eu e você pela mão, quando a nossa fé fraqueja. E aí diz assim, que subindo ambos para o barco, cessou o vento. Um dia vai parar essa tempestade, um dia vai passar essa dificuldade que você, que eu estamos vivendo. Mas o nosso conhecimento de Jesus
nunca pode cessar. Nós sempre temos que estar com Ele no barco. Então Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. E aos que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu vejo aqui nessa história que as crises, as dificuldades que nós passamos, os ventos que se levantam, fazendo o nosso barco balançar e nosso coração limitado, muitas vezes ficar aterrorizado, como dos discípulos, é para que nós conheçamos mais a Jesus e para que a gente ande em um nível de fé maior. Porque Ele já fez, já conquistou na cruz tudo aquilo que eu e você precisamos. Nós só precisamos focar nele e continuar caminhando no sobrenatural. Que eu e você possamos confiar em Jesus inteiramente. Todos os ventos cessarão. E o nome dele, assim como aqui, foi glorificado. O adoraram todos os discípulos, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que você, assim como eu, possa dizer, nesse vento que você está passando, que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, o único que pode solucionar o seu problema, o meu problema. Um abraço, que Deus te abençoe e acrescente fé na tua vida, para que você possa, assim como Pedro, continuar com Ele. Um abração. Que Deus te abençoe.